malédiction des grands-parents. Que toi tu ne peux pas avoir un travail. Aujourd'hui, le Fils de l'homme est ici. Il est à Paris pour mettre fin à tes condamnations. En Jésus-Christ, il n'y a pas de malédiction. En Jésus-Christ, je change même la famille. J'étais de la famille Iboula. C'était une famille maudite. Mais aujourd'hui, je ne suis plus de la famille Iboula. J'appartiens à la famille de Jésus-Christ. Nous disons au nom de Seigneur Jésus-Christ. E lemos no nome do Senhor Jesus Cristo, a partir do versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vous pouvez asseoir, merci. Podem se assentar, obrigado. Nous sommes en train de parler des attributs de Dieu. E estamos a falar sobre os atributos de Deus. Comment Dieu a pensé pour nous dans ce temps de la fin. De como Deus pensou para nós nesse tempo do fim. Comment il a pensé. C'est pourquoi on appelle ça les fils de son attribut. Ou ses attributs. Les attributs. De como ele pensou. E é por isso que se chamam de filhos dos seus atributos. Os seus atributos no plural. Donc de son esprit. Do seu espírito. Parce que ça vient de l'esprit, ça. Porque Ça ne vient pas de la chair. Porque isso vem do espírito e não da carne. C'est trop spirituel cette prédication. E essa pregação é tão espiritual. Je crois que ça vous fait du bien. E eu creio que isso vos faz bem. Amen. Si quelqu'un dort à son côté, dites-lui, nous sommes venus à l'université pour apprendre. Se alguém dormir ao teu lado, lhe diga que viemos na universidade para aprender. Je ne vois pas une sœur, la sœur. E eu não vejo uma irmã, a irmã. La sœur Félie est là. Je ne la vois pas. Eu não vejo a irmã. Ça fait longtemps que je ne le vois plus. Est-ce qu'elle est là? Já há tempo que eu não vejo a irmã. La sœur Féliciane est là. A irmã Elle ne vient pas à Feliciana. l'église. Non, apparaît 2 semaines. Déjà 2 semaines qu'elle ne vient pas. Je ne la vois pas, j'ai senti. Taïnou Ramir. Ah bon? Et même son prétendant, il n'est pas aussi là. Até o seu pretendente não se faz presente. Il remarque Le frère qui? Adilson. Le frère Adilson, Adilson. nous taille. Est-ce que le frère Adilson ne se fait pas présent? Faut t'amener au Ramir. Et il est aussi allé à Ramiro. Bon, nous allons continuer la parole. E vamos continuar com a palavra. Amen, je ne parle pas. Mas eu não vou falar. Mais c'est pas bien. Não é bom. Quand vous n'êtes pas à l'église, tem que falar no pastor que não vou estar lugar X. Não é assim? Amém. Você está se deslocar, o pastor não sabe. Isso não é bom. Você deve falar no pastor que não vou estar na igreja hoje, vou congregar os sítios fulano. Por causa de assim, casamento que vai se passar lá. Pelo menos o pastor deve saber. O pastor é Sentinela. não, le berger. O pastor do rebanho. Então você não pode sair sem falar no pastor. Isso é engano, é crime. Même chez toi à la maison, tu vas accepter que tes enfants
vont chez leurs cousins ou bien chez Até na tua casa você aceita que os teus filhos vão nos seus primos sem te avisar? Tu vas accepter ça? Vais aceitar isto? Pourquoi pas? Não creio que vais aceitar. Je parle sur le Fils attribut de son esprit. Eu estou a falar sobre os filhos, atributos do seu espírito. Nous avons lu dans l'attitude qui est Dieu. E nós lemos na pregação a atitude de quem é Deus, Comment Dieu a fait sa première Bible. de como Deus fez a sua primeira Bíblia, Comment Dieu était au commencement. de como Deus era no começo. Il était un grand esprit Ele era um grande espírito qui remplissait tout l'univers. que enchia todo o universo. Qui n'avait ni commencement ni fin. E não tinha nem começo nem fim, Ni forme. nem forma. C'était simplement rempli. Era simplesmente cheio Et il n'y avait pas des étendues. e não havia a expansão. Et Dieu Mas Deus avait pensé en lui-même tinha pensado nele mesmo. ce qu'il voulait faire. O que ele queria fazer, Qu'est-ce qu'il voulait? o que ele queria, Il avait vu ça premièrement dans sa pensée. ele tinha visto isto primeiramente no seu pensamento. Et il a parlé à lui-même E ele falou nele mesmo, avant qu'il parle ça dehors. antes dele falar aquilo fora. Il a fait tous les plans. Ele fez todo o plano. C'est pourquoi la Bible dit Por isso que a Bíblia diz, il a créé tout pour lui et par lui. ele criou tudo para ele e por ele. Il a fait les cieux Ele fez os céus par lui-même. por ele mesmo. Et il a écrit la Bible là au ciel, E ele escreveu a Bíblia ali no céu, que nous appelons les zodiaques. que nós chamamos de zodíaco. Il a placé chaque étoile, Colocou cada estrela, il a donné chaque étoile son nom. ele deu a cada estrela o seu nome. Les étoiles que nous voyons, As estrelas que vemos, chaque étoile porte un nom. cada estrela carrega um nome. Et quand Dieu les appelle, E quando Deus lhe chama, il les appelle par leur nom. ele lhe chama pelo seu nome. Et ils répondent. E elas respondem, Quel grand Dieu! que grande Deus. Il connaît chaque étoile Ele conhece cada estrela à sa place. no seu lugar. Il n'y a rien qui lui manque de connaître. E nada falta no seu conhecimento. Il domine tout. Ele domina tudo. Il a fait les étoiles, Ele fez as estrelas. il a mis le zodiaque là-dessus. Ele fez e colocou o zodíaco por cima. C'est pourquoi on dit que dans le temps passé, Por isso que se diz que nos tempos passados, cette Bible ici esta Bíblia aqui n'existait pas. não existia. La Bible, c'était les étoiles. A Bíblia eram as estrelas. Vous remarquerez que E vão notar que quand le prophète Balaam quando o profeta Balaam a eu sa vision teve a sua visão sur la naissance de Jésus, sobre o nascimento de Jesus, il a fait mention des astres. ele fez menção dos astros. Il a dit, je vois un astre Ele disse que vejo um astro s'élever dans le ciel. se levantar nos céus. Cet astre-là, Esse astro ali c'est cet astre-là qui va dominer le monde entier. é esse astro que vai dominar no mundo inteiro. Il parlait de la naissance de Christ. Ele falava do nascimento de Cristo. C'est pourquoi quand Daniel est allé à Babylone, Por isso que quando Daniel foi em Babilônia, ils n'ont pas eu le temps de chercher les Bibles ici. eles não tiveram tempo de procurar essa Bíblia aqui. Ils ont fait les études sur les étoiles. Eles fizeram um estudo sobre as estrelas. Pourquoi il y a eu les trois mages, Por isso é que houve os 3 magos. ils ont sorti de Babylone. Eles saíram de Babilônia. Quelque part, on dit que c'était dans l'école de Daniel. E em algum lugar se diz que é no Código de Daniel. C'est là où ils ont étudié les étoiles. É onde eles estudaram as estrelas. Ils ne lisaient pas cette Bible. Eles não liam essa Bíblia. Ils ont vu les signes à partir du zodiaque. Eles viram o sinal a partir do zodíaco. Et ils ont vu la naissance de Jésus. E eles viram o nascimento de Jesus. Ils ont quitté l'Orient Eles saíram do Oriente suivant l'étoile. seguindo a estrela. Parce qu'il y a eu une constellation des étoiles. Porque houve uma constelação de estrelas. 3 étoiles, 3 estrelas, des principaux étoiles.
as principais estrelas se sont constellées. se reuniram. Et ils ont compris que non. E eles entenderam que não. Quand il y a constellation comme cela, Quando há uma constelação como esta, c'est que sur la terre, é que na Terra il y a un grand don qui vient de naître. há grande dom que acaba de nascer. C'est pourquoi ils ont dit, Por isso é que falaram. nous avons vu son étoile Nós vimos a sua estrela depuis l'Orient. desde o Oriente. Et nous sommes venus pour l'adorer. E nós viemos para o adorar. Ils n'ont pas dit que nous avons lu la Bible Eles não disseram que leram a et Bíblia nous avons vu l'écriture. e que nós vimos a Escritura. Ils ont dit, nous avons vu son étoile. Eles disseram que vimos a sua estrela. Oh, Christ est l'étoile. Oh, Cristo é a estrela. Et toi aussi, tu es une étoile. E você também é uma estrela. Un enfant de Dieu, Filho de Deus c'est une étoile. é uma estrela. Si tu ne brilles pas, Se você não brilha, c'est quelque chose qui ne va pas. é que há alguma coisa que não vai bem. Peut-être qu'il y a des nuages. Talvez que há nuvens. Peut-être qu'il y a les péchés. Talvez que há o Mais pecado. chaque étoile Mas cada que estrela Dieu a créée que Deus criou doit briller. tem que brilhar. Nous avons vu son étoile Nós vimos a sua estrela et nous sommes venus e nós viemos pour l'adorer. para o adorar. Amen. Amém. Dites Amen. Est-ce qu'il y a des véritables enfants de Dieu ici? Digam amém. Será que é verdadeiro os filhos de Deus aqui? Nous aussi, Nós também nous avons vu son étoile. vimos a sua estrela. L'étoile d'aujourd'hui, c'est les prophètes. A estrela de hoje é o profeta. Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra. L'étoile, A estrela c'est un prophète. é profeta. Et c'est parce que quand le prophète est né, É porque quando o profeta nasceu, il y a eu aussi constellation des étoiles. houve também uma constelação de estrelas. Et les véritables mages, E os verdadeiros magos, ils ont vu son étoile. eles viram a sua estrela. Et c'est pourquoi ils sont venus pour l'adorer. E é por isso que vieram para o adorar. Nous ne sommes pas venus adorer l'étoile. Não viemos para adorar a estrela. Nous sommes venus adorer celui que l'étoile nous a pointé. Nós viemos adorar aquele a quem a estrela apontou. L'étoile nous a pointé qui? A estrela nos apontou quem? Jésus-Christ. Jesus Cristo. Voici votre Dieu. Eis o vosso Deus. Adorez-le. Adorai-o. Dites Amen à la parole. Diga amém na Quand palavra. les autres adorent Mukuna, Quando outros adoram Mukuna. quand les autres adorent n'importe qui, Quando outros adoram qualquer les autres adorent 3 personnes à Dieu, Outros adoram 3 pessoas em Deus. mais notre étoile, Mas a nossa estrela, depuis les zodiaques, desde o zodíaco, nous a pointé celui que nous devons adorer. nos apontou aquele que nós devemos adorar. Nous adorons Jésus-Christ. Nós adoramos Jesus Cristo. Non pas dans une crèche, Não numa manjedoura. non pas aller à Bethléem pour l'adorer. Não é ir em Betleém para o adorar. Nous adorons Jésus la parole. Nós adoramos Jesus a palavra. La parole ouinte. A palavra La ungida. parole confirmée. A palavra confirmada. Le message de l'air. A mensagem da hora. Voilà Jésus d'aujourd'hui. Eis o Jesus de hoje. Et je suis fier de le connaître. Eu estou orgulhoso por o conhecer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Será que estão comigo? Vous pouvez me donner votre amen? Podem me dar o vosso amém. Il a créé les zodiaques. Ele criou o zodíaco. Il a montré sa première venue. Ele mostrou a sua primeira vinda. Dans le signe, Nos sinais. c'est la Vierge. É a Virgem. La deuxième venue, A segunda vinda c'est le lion. é o leão. Et comme aujourd'hui, Como hoje nous sommes dans la phase de la seconde venue, estamos na fase da segunda vinda, nous voyons le lion. nós vemos o leão. Nous ne le voyons pas dans le signe de la Vierge. Não vemos no sinal da Virgem. Voici la nuée. Eis a nuvem. C'est complètement le lion de la tribu de Juda. É completamente o leão da tribo de Judá. Il annonce la venue, seconde venue physique de Jésus. Ele anuncia a segunda vinda física de Jesus. Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra. Est-ce qu'on dit Amen à Já cela? falamos amém a isto? Dans la venue du Seigneur, Na vinda do Senhor. dans sa Bible, Na sua Bíblia, le lion annonce la seconde venue. o leão anuncia a segunda vinda. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Será que estão comigo? Il a créé toutes choses. Ele criou todas as coisas. Créé le soleil. Criou o sol. Il a créé les choses visibles. Criou as coisas visíveis. Et il prend les eaux
E ele toma as águas, il a amené ça dans les espaces, levou no espaço. et il a appelé ici la terre. E ele chamou aqui a terra. Il prend le soleil Toma um sol qui était trop loin, que estava muito distante, il amène ça près de la terre. traz isso próximo da terra. Quel grand architecte. Que grande arquiteto. Il fait achasser l'eau Ele faz secar a água et l'eau disparaît. e a água desaparece. Et la terre devient sec. E a terra se torna seca. Nous commençons à marcher. E começamos a andar. Il commence à créer les végétaux. Ele começa a criar os vegetais. Il crée les collines. Ele cria as colinas. Il crée. Ele cria a Ucrânia. Il va dans la mer. Ele vai no mar. Il crée les poissons. Cria os peixes. Il va dans la brousse. Vai na mata. Il crée les animaux. Cria os animais. Il va dans l'étendue. Vai na expansão. Il crée les oiseaux. Cria as aves. Mais il termine. Mas ele termina. Ma sœur, écoutez bien. Minha irmã ouve isso muito bem. C'est ici mon sujet. É aqui o meu tema. Quand il arrive à la fin, Quando ele chega no ne fim, sois pas distrait. não fica Quand il arrive à distraída. la fin, Quando chega no fim, après tout créé, depois de ter criado tudo, il va dire, vai dizer: faisons l'homme à notre image. façamos o homem à nossa imagem. C'est ce que nous avons vu. É o que nós vimos. Faisons l'homme à notre image, Façamos o homem à nossa imagem, à notre ressemblance. conforme a nossa semelhança. Frère Branham demande, est-ce que c'est vrai? Mas não pergunta se é verdade. C'est dans l'attitude, paragraphe 18. Na pregação Atitude, parágrafo 18. Est-ce que c'est vrai? Será que é a verdade? L'homme a été créé comment? O homem foi criado como? À l'image de qui? A imagem de quem? De Dieu. De Deus. Très bien. Muito bom. Très bien, vous avez bien répondu. Muito bom, responderam bem. L'homme O homem créé criado, à l'image, a imagem, a imagem, même les enfants aussi peuvent dire à as l'image, crianças também podem responder a imagem, je n'entends pas, à l'image não isso, a imagem de Dieu. de Deus. Allons ensemble. Vamos juntos. Il a donc créé un homme. Ele então criou um homem. Et frère Branham dit, E mamãe não diz, Dieu étant esprit, Deus sendo espírito, cet homme a dit donc être un homme esprit. esse homem deve então ter sido um homem espírito. Esprit créé. Espírito criado. Esprit créé. Espírito criado. Alléluia. Créé à quoi? Criado a quê? À son image. A sua imagem. Créons. Criamos. Il crée l'esprit, Ele cria o espírito, mais à son image. mas a sua imagem. Ce n'est pas l'homme qu'on dit faisons, Non. ou bien fabriquons. Não é quando se diz fabricamos. Parce qu'il y a un homme tiré de la poussière de la terre. Porque há um homem formado do pó da terra. Je ne parle pas de cet homme-là. Eu não falo do homem formado. Je parle de l'homme Eu falo do homem créé criado à son image. a sua imagem. Dites Amen. Diga amém. Écoutez, Ouça. il l'a placé ici sur terre. Ele o colocou aqui na terra. C'est trop beau. Isso é muito belo. Cet homme-là Esse homem est chef. é chefe. Cet homme-là Esse homem est autoritaire. é autoritário. Cet homme-là Esse homem a le pouvoir. tem um poder. Cet homme-là Esse homem a les mots à dire. tem palavras a dizer. Ce n'est pas un homme là Não é um homem qui n'a rien à dire. que não tem nada a dizer. Fala que não tem nada a Digo, dizer. je n'ai rien a Je dizer. parle de Eu l'homme falo do homem qui peut voir une situation, que pode olhar para uma situação, il peut voir un problème, pode ter um problema, mais il donne la solution. mas ele dá a solução. Écoutez, Ouça, il l'a placé ici, ele o colocou aqui, sur la terre, sobre a terra, cet homme-là, este homem, pour diriger les animaux para dirigir os animais et autres, e outros, à la manière du Saint-Esprit na maneira do Espírito Santo, qui est censé diriger l'Église aujourd'hui. que é suposto conduzir a igreja hoje. Changeons un peu le langage. Mudamos um pouco a linguagem. Hein? Hein? Je peux changer? Posso mudar? C'est-à-dire l'homme là Quer dizer, este homem était le Saint-Esprit. era o Espírito Santo. Cet homme-là, Este homem, Adam Adão et Ève, e Eva, c'est pour diriger, é para dirigir, pour contrôler, para controlar, pour conduire. para conduzir. Cet Adam-là Este Adão est le Saint-Esprit. é o Espírito Santo.
Je ne parle pas de cet Adam ici qui est tombé. Eu não falo do Adão decaído. L'Adam qui est l'image de Dieu, O Adão que é a imagem de Deus c'est celui-là qui est le Saint-Esprit. é este ali que é o Espírito Santo. En réalité, Na realidade, le Saint-Esprit, o Espírito Santo, s'il ne domine pas, se ele não dominar, ce n'est pas le Saint-Esprit. já não é o Espírito Santo. S'il ne travaille Se pas, ele não trabalhar, ce n'est pas le Saint-Esprit. já não é o Espírito Santo. Donc, quiconque dit qu'il a le Saint-Esprit E qualquer que diz ter o Espírito et Santo que ce Saint-Esprit ne fait rien, e que este Espírito Santo não faz nada, oubliez aujourd'hui esquece hoje que vous avez le Saint-Esprit. que você tem o Espírito Santo. Qui a le Saint-Esprit? Quem tem o Espírito Santo? Ici à l'église, Aqui na igreja. qui a le Saint-Esprit? Quem tem o Espírito Santo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc toute l'assemblée que nous avons ici, Isto é toda a congregação que temos aqui, près de 500 personnes, quase 500 pessoas. il n'y a que 23 qui ont le Saint-Esprit. Só há 23 com o Espírito Santo. Pourquoi? Por quê? Si tu dis que tu as le Saint-Esprit, Se falas que tens o Espírito Santo, regarde Adam dans les jardins d'Éden. olha para Adão no jardim do Éden. Qu'est-ce que le Saint-Esprit faisait? O que é que o Espírito Santo fazia? Il faisait quoi? Ele fazia o quê? Il dominait, Ele dominava, il contrôlait, ele controlava, il dirigeait. ele dirigia. C'est ça le Saint-Esprit, É non? isso o Espírito Santo, não é? Saint-Esprit en toi, il y a qu'on koufa. O Espírito Santo em ti está morto. Un Saint-Esprit qui ne peut pas dire Amen à la parole. O Espírito Santo que não quer dizer amém na palavra. Un Saint-Esprit qui ne peut pas changer les conjonctures de sa vie. O Espírito Santo que não quer mudar as conjunturas da sua Un vida. Saint-Esprit qui ne fait que pleurer. O Espírito Santo que só chora. Un Saint-Esprit qui est triste, triste, Um triste, Espírito triste. Santo triste, triste, triste. Un Saint-Esprit qui se lamente. Um Espírito Santo que se lamenta. Oubliez ce Saint-Esprit-là. Esquece esse Espírito Santo ali. Même si tu es tombé par terre, Ainda que caíste no chão, je te retire ça encore. estou a te retirar isso. Tu n'en as pas. Tu não tens. Oh, j'avais roulé par terre. Ou tinha rolado no chão. Le Saint-Esprit O Espírito Santo est censé é suposto de diriger, dirigir, de contrôler, controlar, de dominer dominar et de prendre l'autorité e de tomar a autoridade que Dieu a donné à Adam dans les jardins d'Éden. que Deus deu a Adão no jardim do Éden. Maintenant là, Agora aqui, si je demande encore qui ont le se eu Saint-Esprit, perguntar ainda quem tem o Espírito Santo, ça va diminuer o encore. número vai diminuir mais. Ça va diminuer encore. O número vai diminuir mais. Tu ne contrôles rien. Você não controla nada. Tu ne domines rien. Você não domina nada. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit. E dizes que tens o Espírito Santo. Oh, j'entendais que quelqu'un me donne un amen Eu là. esperava que alguém me desse amém a isto. Les gens ne me donnent pas les amens parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. As pessoas não me dão amém porque não têm o Espírito Santo. Aujourd'hui, c'est l'âge de contrôler. Hoje é a era de controlar. Aujourd'hui, c'est l'âge de dominer. Hoje é a era de dominar. Parce que le pouvoir qu'Adam perdit Porque o poder que Adão perdeu dans le jardin d'Éden, no jardim do Éden, Dieu est en train de le restaurer dans l'homme. Deus está restaurando o poder no homem. Dieu veut voir son église en train de régner. Deus quer ver a sua igreja reinando. La création tout entière Toda a criação attend avec un désir espera com desejo ardent ardente de voir la manifestation de ver a manifestação des fils de Dieu. dos filhos de Deus. C'est-à-dire Quer dizer que l'autorité qu'Adam avait dans le jardin d'Éden, que a autoridade que Adão tinha no jardim do Éden, la manière qu'Adam régnait, a maneira que Adão reinava, la nature attend
A natureza espera que les fils de Dieu, que os filhos de Deus, les gens qui croient le as message, pessoas que creem na mensagem, qu'ils arrivent à cette position-là. que eles alcancem essa posição ali. Est-ce que c'est Suzy là-bas derrière? Será que lá atrás estão a ouvir? Irmã Suzy, Irmã Suzy, tu peux dire Amen. podes falar amém? 19. 19. Puis quand il l'a placé, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. E quando ele lhe colocou, não havia homem para cultivar o solo. Il lui a donné 5 sens, Lhe deu 5 sentidos. les sens qu'on a. Os sentidos que temos. C'est ici que les hommes de science peuvent point. É aqui que os homens de ciência podem reticência. Ils n'osent pas, ils sont embrouillés. Eles não ousam, eles estão confusos. Frère Branham, ils ne peuvent pas connaître ça. Meu nome diz que não podem conhecer isto. Ça, c'est Dieu lui-même qui doit révéler. Isso é Deus ele mesmo que pode revelar. Il se peut qu'il ait donné une main comme celle d'un singe Pode ser que ele lhe deu uma mão como a mão de um macaco. et un pied comme celui d'un ours E um pé como o pé de um urso. et tout ce qu'il a voulu. E tudo que ele quis. Mais il a placé en lui son esprit. Mas ele colocou nele o seu espírito. Écoutez le mystère. Houve um mistério. Et lui a fait une âme. E ele o fez uma alma. Voilà la différence. Eis a diferença. Au-dedans de cet homme Dentro desse homem qui contrôlait, que controlava, qui conduisait, que conduzia, il y avait une âme. havia uma alma. Et cette âme-là E essa alma ali était l'image de Dieu. era a imagem de Deus. Cette âme-là Essa alma ali contrôlait. controlava. Cette âme-là, Essa alma ali c'était celui-là qui dominait. era esta que dominava. Pas le corps. Não o corpo. Le corps ne domine pas. O corpo não domina. Les 5 sens Os 5 ont été sentidos donnés seulement pour les problèmes, les manger et les só déplacer. foram dados para o comer e o deslocar. Mais celui qui conduit l'homme, Mas aquele que conduz o homem, le véritable homme, o verdadeiro homem, c'est l'âme. é a alma. Je ne sais pas si vous dites Amen. E não sei se dizem amém. Nous ne descendons pas d'une quelconque vie animale. Não descendemos de uma qualquer vida animal. Frère Branham dit non, monsieur. Meu nome diz não, senhor. Nous ne sommes d'aucune manière de la vie animale. Não pertencemos de alguma forma à vida animal. C'est Dieu qui nous a créés. É Deus quem nos criou. Frère Branham demande est-ce que c'est vrai? Mas não pergunta se é verdade. Puis remarquez E alors, agora note então. il était sur la terre. Ele estava na terra. Il lui a donné une aide. Ele lhe deu uma ajuda. Et tout. E tudo. C'est l'aide là qui a des problèmes. L'aide là. É essa ajuda ali que tem problemas. La femme là. Essa mulher ali. C'est là où a commencé tout l'enfer. É lá onde começou todo o inferno. Il était dans une communion bénie avec son père. Ele estava numa comunhão bendita com seu pai. Ils se parlaient. Eles se falavam. Descendez un peu. Desce um pouco, irmão. Écoutez, frère. Ouve, irmãos. Nous allons, et puis, nous allons faire de ce deuxième homme. E depois vamos fazer deste segundo homem. Ça, c'est Dieu qui parle. Isso é Deus falando. Le premier homme, O primeiro homem. vous ne pouvez pas le voir. Você não pode o ver. Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra. Là, il est déjà retourné à l'éternité, le prophète. Aí o profeta já regressou até na eternidade. Le premier homme, O primeiro homem, vous ne pouvez pas le voir. você não pode o ver. C'est vraiment éternel. É realmente eterno. Mais dans cette éternité-là, Mas nessa eternidade ali, il y avait un homme. havia um homem. Dans cet infini-là, Nesse infinito ali, il y avait un homme. havia um homem. Le deuxième homme, O segundo homem c'est qui? é quem? Était un halo. Era um halo. La colonne de feu. A coluna de fogo. Le logos. O Logos. Celui-ci qui est au-dessus du prophète. Este que está por cima da cabeça do profeta. Une forme visible. Uma forma visível. Maintenant, Agora, celui-ci c'est le père. este aqui é o pai. Celui-ci c'est le fils. Este ali é o filho. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? E o que é que vão dizer? Nous allons créer le troisième homme. Vamos criar o terceiro homem. Ils vont le créer comment? Eles vão lhe criar como? Créons l'homme Criamos um homem à notre image. à nossa imagem. Un nuage Uma nuvem blanc.
branca. Combien de hommes? Quantos homens? 3. 3. Le premier, O primeiro, le père. o pai. Le deuxième, O segundo, le fils. o filho. Le troisième, O terceiro, le Saint-Esprit. o Espírito Santo. Est-ce que vous comprenez? Será que entendem? Vous avez compris? Entenderam? Il apparaît, Ele aparece, nous pouvons le voir. nós podemos o ver. Le frère Branham l'appelle. E o Espírito Santo lhe chama. Est-ce que c'est moi qui ai fabriqué ça? Será que só quem fabricou isso? C'est qui? É quem? Le frère Branham. Le Saint-Esprit qui descend. O irmão Branham diz o Espírito Santo que desce. Et il est un homme tout fait. E ele é um homem completo. Le Saint-Esprit aussi, O Espírito Santo também c'est un homme. é um homem. Il y a des enfants ici qui ne comprennent pas. Aqui há crianças que não entendem. Vous voyez, Venham. tout celui qui a le Saint-Esprit aujourd'hui, Todo aquele que tem o Espírito Santo hoje, il vient d'ici. ele vem daqui. Si tu n'as jamais eu l'image de Dieu là-bas, au commencement, Se nunca tiveste a imagem de Deus ali no começo, je peux prêcher transpirer, eu posso pregar e transpirar, tu ne seras pas sauvé. você não será salvo. Je peux commencer même à rouler ici. Posso até começar a rolar aqui no chão. Oh Dieu, fais comprendre cette sœur. Oh Deus, faz entender a esta irmã. Comme il n'avait pas existé, Como ela não tinha existido, il n'existera pas. ela não existirá. Frère Branham dit, E irmão Branham diz, nous sommes d'abord créés comme des anges. primeiro somos criados como anjos. Des hommes anges. Homens anjos. Ma sœur, Minha irmã, ce n'est pas toi. não é você. Ça, c'est une carcasse que tu mènes. Isso é apenas uma carcaça que você La carrega. vraie sœur, la Ruth, là, A verdadeira irmã Ruth ce n'est pas celle-ci. não é essa aqui. Cette sœur-là Essa irmã ali a existé existiu sous la forme du Saint-Esprit. na forma do Espírito Santo. Ici, Aqui, avant la chute. antes da queda. Bato bakomosonga nsima. Bolingi napesa bino mikwata. Querem para vos dar osso, não é? Est-ce que vous croyez toute la parole? Será que creem em toda a palavra? Vous croyez? Creem em toda a palavra? Vous croyez comme cela? Creem assim? Jésus disait, Jesus dizia, n'attristez pas l'un de ces petits. não entristecei desses pequeninos. Pourquoi? Por quê? Leurs anges Os seus anjos voient la face de Dieu. veem a face de Deus. Ce que tu es, Aquilo que és c'est le négatif. é o negativo. Mais le vrai toi, Mas o verdadeiro você, la créature originale, a criatura original, c'est créé à l'image de Dieu. é criada à imagem de Deus. Un homme mystique, Homem místico, un homme mystérieux, homem misterioso, un homme surnaturel, homem sobrenatural, un homme qui n'a rien à voir avec les douleurs du corps, homem que nada tem a ver com as dores do corpo, un homme éternel, homem eterno, un homme qui ne mourra jamais. homem que nunca morrerá. L'image de Dieu. A imagem de Deus. Créons l'homme Criamos homem à notre image. a nossa imagem. Si Dieu est esprit, Se Deus é espírito, le premier homme, o primeiro homem, il est quoi? ele é o quê? Il est charnel. Ele é carnal. Il est quoi? Ele é o quê? Esprit. Espírito. Et frère Branham dit, c'est ça l'âme de l'homme. E irmão Branham diz que é essa a alma do homem. Elle est donc éternelle. Ela é então eterna. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Je ne sais pas si vous croyez cela. Não sei se creem nisso. Vous croyez au prophète? Creem no profeta? Vous pouvez dire amen à cela. Podem falar amém a isto. Ça
ça va un peu achoper les gens qui ne croient pas à la prédestination. Isso vai escandalizar pouco aqueles que não creem na predestinação. La question repose sur la Genèse paragraphe 21. Perguntas e respostas sobre Gênesis parágrafo 21. Remarquez, Note, si Dieu a créé l'homme à son image se Deus criou o homem à sua imagem et à sa ressemblance, e à sua semelhança, quel genre d'homme créa-t-il? que tipo de homem que ele criou? Un homme esprit. Homem espírito. Maintenant, si vous remarquez bien, E agora, se notarem bem, après qu'il eut fait toute la création depois dele ter feito toda a criação et créé un homme esprit, e criou um homem espírito, pour celui qui a posé la question, para aquele que colocou a questão, lisez minutieusement la lecture. lê minuciosamente a leitura. Dieu vous révélera cela. Deus vai te revelar isto. Dieu donna à l'homme Deus deu ao homem la domination sur le bétail, a dominação sobre o gado, sur les poissons sobre os peixes et sur toutes choses. e sobre todas as coisas. Quand il les créa, Quando ele o criou, là, ali, il fit l'homme à son image ele fez o homem à sua imagem pour diriger le bétail, para dirigir o gado, diriger le bétail des champs, dirigir o gado dos campos, exactement comme le Saint-Esprit dirige le croyant aujourd'hui. exatamente como o Espírito Santo conduz o crente hoje. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Est-ce que vous pouvez avaler cela? Será que podem engolir isto? Si vous allez en 63, Se irem no parágrafo 63, il dit, ele diz: le 2 tiers des gens sur la terre sont dans les péchés. 2/3 das pessoas na terra estão no pecado. Et plus que cela, E mais que isto, en effet, de facto, 2 tiers des anges furent chassés. 2/3 dos anjos foram expulsos. Et ces esprits E esses espíritos, des démons entrent dans les gens. esses espíritos de demônio entram nas pessoas. Démons. Demônio. Celui qui te fait critiquer la sœur, Aquele que te faz criticar a irmã. ce n'est pas le Saint-Esprit. Não é o Espírito Santo. C'est un démon dans la chair. É demônio na carne. Celui qui te fait haïr la sœur ici, Aquele que te faz odiar essa irmã aqui. c'est le démon. É o demônio. Les gens sont pleins de démons. As pessoas estão cheias de demônio. Même s'ils viennent à l'église, Ainda que vêm na igreja. même s'ils sont assis là, Ainda que estão sentados ali. ils sont pleins de démons. Eles estão cheios de demônio. Frère démon. Irmão demônio. Oh, Oh, c'est un démon. é demônio. Pourquoi, pasteur? Por que, pastor? Mais parce qu'il manifeste les œuvres du démon. Porque ele manifesta as obras do demônio. Démon dans la chair. Demônio na carne. Il te fait mentir. Te faz mentir. Il te fait aller voler. Te faz ir roubar. Ce n'est pas normal. Não é normal. Une femme Uma mulher faire la prostitution. fazer a prostituição. C'est un démon. É demônio On te couche sans argent. que te leva sem dinheiro. C'est un démon. É demônio. Une femme Uma ne mulher prend même pas 5 kwanza. que nem sequer tem 5 kwanzas. Ces esprits de démons entrent dans les gens. Esses espíritos demônios entram nas pessoas. Bébé, asikabotami. Le diable est entré déjà. O diabo já entrou. Il y a un esprit mauvais dans cette fille-là. Espírito maligno nessa menina ali. Attendez quand il va grandir. Espera quando vai crescer. Tu vas voir que c'était un démon. Vais ver que é demônio. Oh Dieu, ne me donne pas les démons dans la maison, Seigneur. Oh Deus, não me dá demônios na casa, Senhor. Kawaka ko. Kawaka ko. Kawaka. Não escuta. Démon. Demônio. Kawaka ko. Não escuta. Ces esprits de démons entrent dans les gens Esses espíritos demônios entram nas pessoas et habitent dans leur corps. e habitam nos seus corpos. Voyez-vous Estão a ver? ce que je veux dire? O que eu quero dizer? Ce sont des démons qui autrefois, São demônios que outrora, ils ont autrefois existé. eles existiram outrora.
Et ils entrent dans les gens. E eles entram nas pessoas. Et il leur donne une nature. E ele lhes dá uma natureza. Jésus enchassa 7 de Marie de Magdala. Jesus expulsou 7 de Maria de Magdala. L'orgueil. O orgulho. L'orgueil, c'est quoi? O orgulho é o quê? Marie Magdala. Vous habitez aux démons. Não sabe que tem demônios. Démon. Oh, demônio! Démon. Demônio! Sou bonita. Je suis belle. Bonita. Belle. Poussière. Pô. Démon. Demônio. La vantardise. Espírito de aparecer. Être une personne importante. Ser uma pessoa importante. C'est quoi, frère? É o que, irmão? Pourquoi tu sautes ça? Por que está a tirar, irmão? C'est quoi ça? É o que é isto? Non, ne va pas trop loin. Não vai muito longe. Là de Marie de Magdala. Lá onde se falou de Maria de Magdala. C'est quoi encore ça? É o que mais isto? Démon. Demônio. L'impureté. A impureza. Démon. Demônio. Tu entres dans la toilette, Entras num quarto de banho tu ne jettes pas de l'eau. e não apertas no autoclismo. Oh. Vous trouvez que c'est quoi ça? Mas isso, queres para isso ser o quê? Un homme qui a l'esprit de Dieu vraiment peut entrer dans la toilette et il laisse les histoires comme cela. O homem com o Espírito de Deus pode realmente entrar num quarto de banho e deixar as coisas ali na sanita? Vous ne dites pas amen. Não falam amém, né? Ça propre. Oh, sou limpo. Propre. Limpo. Va voir sa toilette. Vai ver no quarto de banho dele. Vous allez regretter. Hein? Vão lamentar, hein? Les apparences trompent. Hein? As aparências enganam, hein? Non, la sœur qui tourne ça propre. Oh, irmã linda, é limpa. Dimanche na église. L'anda é place à Vandaka. Não lhe segue no domingo na igreja, Bota lhe segue no toalete lugar na em que bango. ela vive. Vai ver o quarto de banho dela. Il y a une fois, je suis allé visiter une sœur. E uma vez fui visitar uma irmã, J'étais coincé. estava apertado. Je dis, sœur, montrez-moi la toilette. Disse, irmã, me mostra o quarto de banho. Pasteur, Ih, pastor, pasteur, pastor. Bana baboka ki mai te. As crianças não C'est meteram là água. mai. C'est Espera, não. tout ce temps qu'elle était ici, Todo esse tempo que ela estava ali, les matières étaient là-bas. as matérias estavam na sanita. Boka mai kula. Você vai meter água ali. Malgré qu'il a jeté de l'eau. Apesar que ela tirou água. Il dit ça c'est l'enfer, je n'entre pas. Eu disse que essa aqui é inferno, não vou entrar. Je vais chercher à l'hôtel quelque part. Vou procurar ir no hotel em algum lugar. Une sœur du message. Mas uma irmã dá mensagem. Même les jeunes gens ici ne savent pas laver les toilettes. Até esses jovens aqui não sabem limpar o quarto de banho. Trop sale. Muito sujo. Elle entre à la toilette, Entra no quarto de banho. il laisse les histoires, il sort. Deixa os excrementos e sai. Démon. Demônio. L'obscénité. Les choses obscènes. Coisas obscenas. La vulgarité. A vulgaridade. La rivalité. A rivalidade. Está a ver aquela irmã ali que não me gosta, não sei o que. Oh. Também não vou lhe cumprimentar. Vamos ficar assim até no céu. Si c'est ton mari, il allait te prendre un mariage. Non, je ne vais plus la saluer. Já não vou lhe cumprimentar. Sœur, bonjour. Irmã, bom dia.
Não vou lhe En saudar. réalité, ce n'est pas toi, Na realidade não é você. c'est les démons. É o demônio. Chérie Nangai, Minha querida, téléphone na ye wana nazomona ngo clarté. naquele teu telefone não estou a ver bem. La rivalité même dans les téléphones de ton mari pour rien. Rivalidade até no telefone do teu marido por nada. Si je te donne mon téléphone, tu vas devenir fou. Se eu te der o meu telefone, vai ficar maluco. Chez chaque minute, E cada minuto. ce sont des sœurs et des frères qui appellent. São irmãos e irmãs que ligam. Nazomona clarté téléphone na ye Não wana. estou a ver bem o teu telefone. Je ne sais pas vraiment. E realmente não sei. Ce que vous appelez là dans votre maison, Aquilo que estás a chamar ali na tua casa ça va venir sous forme de véritables démons. vai vir na forma de um verdadeiro demônio. Tu vas pousser ton mari à faire les choses qu'il ne pensait même pas faire. Vais levar o teu marido a fazer aquilo que nem sequer pensava em fazer. Laissez-les libres. Lhe deixa à vontade. Confiez-vous à Dieu. Confia-te a Deus. Dieu les gardera. Deus vai lhe guardar. Hey, ça téléphone. E dá teu telefone. Mostra teu telefone. Maintenant, on compte un message. E você entra nas mensagens. Vai sofrer da cabeça. Les querelles. As discussões. Dans les églises, on est fatigué de ces choses. E nas igrejas estamos cansados dessas coisas. Vous les prenez, vous les arrangez. Bon, Você lhes reúne para endireitar o acaso. Vous êtes des São enfants filhos de de Dieu. Deus, são filhos de Deus. Arrangeons. Vamos endireitar isto. Après, Depois, les querelles as toujours. discussões sempre. Est-ce que vous dites amen à cela? Será que irmãs dizem amém a isto? Est-ce que vous dites amen à Será cela? que dizem amém a isto? C'est quoi encore ça, pasteur? É o que mais isso, pastor? Toutes ces choses, ce sont des démons Todas essas coisas são demônios qui entrent dans les chairs. que entram nas carnes. Vantar. Gosta de aparecer. Muluba vantar. Gosta de se mostrar. Eu. Moi, Eu. Dinheiro no bolso não tem. même pas l'argent de la poche. C'était des esprits qui ont été créés Eram espíritos que foram criados là-bas ali, bien avant, bem antes, lorsque Dieu a commencé à créer l'homme quando Deus começou a criar o homem, à son image. À partir de là, a sua imagem a partir dali. il créa ces êtres surnaturels. Ele criou esses seres sobrenaturais. Les êtres quoi? Seres o quê? Les êtres surnaturels. Seres sobrenaturais. Dites à ton frère, Diga moi ao seu irmão. je suis surnaturel. Que eu sou sobrenatural. Diga isso ao seu irmão. Je suis surnaturel. Eu sou sobrenatural. C'est ça l'image de Dieu. Sou a imagem de Deus. Alléluia. Oh, je me sens bien. E eu me sinto bem, hein? Si vous pouvez me dire, donner un grand amen, Se podem me falar para dar um grande amém, ça me fera du bien. me fará bem. À partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, laissez-moi te dire deixa eu te falar que tu es un être surnaturel. que tu és um ser sobrenatural. Vous qui n'êtes pas contaminé par les démons de la Odyssée, Não se faz contaminar pelo demônio de Laodiceia. là où il y a la prostitution, Onde tem a prostituição. vous êtes tenus debout. Vocês ficam de pé. Vous qui n'êtes pas des petits escrocs, Vocês que não são burladores. laissez-moi vous dire, Deixa eu te falar. vous êtes des êtres surnaturels. São seres sobrenaturais. Vous qui tenez bon, Vocês que permanecem firmes. tenez bon. Fica firme. Laissez-moi te dire, Deixa eu te falar. tu ne tomberas pas. Não cairás. Parce que depuis l'éternité, Porque desde a eternidade, quand il y a eu bataille là au ciel, quando houve batalha lá no céu, Lucifer, Lúcifer, entre Dieu et Lucifer, entre Deus e Lúcifer, il a séduit beaucoup des anges. ele seduziu muitos anjos.
anjos. Mais il y a eu un groupe des anges Mas houve um grupo de anjos qui lui ont résisté au ciel. que lhe resistiram no céu. Et nous aussi, ici E sur la nós terre, também aqui na terra nous sommes ce groupe-là, somos esse grupo ali, malgré le Facebook, apesar do Facebook, malgré les pornographies, apesar da pornografia, malgré la nudité, apesar da nudez, malgré la corruption. apesar da corrupção. Mais nous sommes ce petit Mas groupe-là somos esse pequeno grupo ali qui dira non à Lucifer. que falará não a Lúcifer. Pourquoi? Porque Nous sommes prédestinés somos predestinados avant la fondation du monde antes da fundação do mundo pour être une manifestation de Dieu. para ser uma manifestação de Deus. Si nous l'avons vaincu là-bas, Se nós o vencemos ali, nous allons les vaincre ici. vamos lhe vencer aqui. Un véritable enfant de Dieu Verdadeiro filho de Deus ne tombera pas nunca cairá, malgré les opportunités, apesar das ocasiões. mais il restera debout. Mas ele vai ficar de pé. Il y a la tentation, Tem a il y tentação, a des faiblesses, tem a fraqueza, mais en lui, mas nele il y a quelque chose há algo qui lui dit: que lhe diz: toi, tu n'es pas de ce monde. você não é desse mundo. Tu as été créé à l'image de Dieu. Foste criado à imagem de Deus. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Est-ce que vous pouvez avancer? Será que podem avançar? Maintenant, le grand Jéhovah Agora o grande Jeová, qui était là au commencement, que estava ali no princípio, dans les trillions des années, em trilhões e trilhões de anos, avait l'objectif de manifester ses attributs tinha o objetivo de manifestar os seus atributos depuis l'éternité. desde a eternidade. Vous êtes avec moi? Estão comigo? Frère, Irmãos, dans la prédication qui c'est le mystère de Dieu révélé, na pregação Cristo é o mistério de Deus revelado. Frère Branham dit dans 141, il dit, Irmão, la diz- première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. Em 151, a primeira coisa é que Deus queria se revelar Ele mesmo às pessoas. Il ne pouvait pas le faire en tant que Jéhovah, Ele não podia fazer como Jeová, qui couvrait toute l'éternité. que cobria toda a eternidade. Il était trop grand, mystérieux. Ele era tão grande e Vous misterioso. voyez? Estão a ver? Qu'est-ce qu'il a fait? O que ele fez? Il s'est réduit. Ele se reduziu. Il voulait devenir un homme. Ele queria se tornar homem. Cet homme-là, Esse homem ali, il l'a fait ele o fez en Jésus-Christ. em Jesus Cristo. En dehors de Jésus-Christ, Fora de Jesus Cristo, Dieu ne pouvait pas nous réconcilier à lui-même. Deus não podia nos reconciliar a Ele mesmo. Comme je vous ai montré, Como eu vos mostrei, l'éternité, a eternidade c'est quoi? é o quê? Un cercle. Um círculo perfeito. Quand vous quittez ici, Quando sai do lado do círculo, vous descendez, você desce, vous montez, sobe, vous allez vers l'éternité. você vai em direção à eternidade. C'est comme ça, l'éternité c'était rond. A eternidade era um círculo perfeito. Comme ça, il ne pouvait pas manifester ses attributs. Desse jeito ele não podia manifestar seus atributos. Et il a permis la chute. Então ele permitiu a queda. C'est ce que nous appelons le temps. É o que nós chamamos de o tempo. Ça, c'est pour ceux qui n'étaient pas la semaine. Isso é para os que não estavam aqui durante a semana. Vous êtes avec moi? Estão comigo? Le temps ici, O tempo aqui, quand vous voyez, quando vem, dans le temps ici, no tempo aqui, Adam et Ève, Adão e Eva, que Dieu a mis là-bas dans l'Éden, que Deus colocou ali no Éden, ils ont perdu cette position eles perderam essa posição par le sous-produit d'Adam. através do subproduto de Adão. Ils sont tombés dans la chute. Eles caíram na queda. Maintenant, dans la chute là, E agora nessa queda ali, qui pouvait venir pour nous relever? quem que podia vir para nos levantar? Un prophète, Um profeta, un pasteur, um pastor, un apôtre. um apóstolo. Qui pouvait venir? Quem poderia vir? C'était Dieu lui-même É Deus ele mesmo, qui avait la capacité que tinha a capacidade d'entrer dans la chute de entrar na queda et nous prendre dans cette position de la chute e nos tomar na posição da queda et de nous ramener encore e nos trazer de volta dans notre position d'Adam et Ève. a nossa posição inicial de Adão e Eva. Écoutez maintenant, Ouve agora, cette partie qui manquait, essa parte que faltava, pour compléter ça, c'est seulement Jésus-Christ. para completar isso é somente Jesus Cristo. Sans Jésus, il n'y a pas moyen de retourner. Sem Jesus não é meio de regressar. Jésus est le chemin.
Jesus é o caminho. Jésus est cet espace-là. Jesus é esse espaço ali. Il est celui qui est, on peut appeler les chaînons manquants. É ele que podemos chamar de a parte que faltava, o genoma faltante. Et frère Branham dit, Irmão Branham diz, je vais sauter. e vou saltar. Il pouvait faire cela Elle- dans Adam et Ève. E ele podia fazer isso em Adão e Eva. Mais le péché les avait séparés. Mas o pecado os tinha separado. Maintenant, il devait avoir une voie E agora eles tinham de ter um caminho pour ramener cela de nouveau. para trazer de volta isso novamente. Oh, ceci est riche. Oh, isto é rico. Vous voyez? Estão a ver? C'est qu'était le dessein de Dieu. É tal como o propósito de Deus. Alors pourquoi n'a-t-il pas simplement gardé Adam et Ève? Então, por que ele não simplesmente guardou Adão e Eva? Il ne serait jamais capable d'exprimer sa plénitude, Ele nunca seria capaz de exprimir a sua plenitude, son plein attribut. o seu pleno atributo. Parce que là, Porque ali, il pouvait être un père. ele podia ser um pai. Là, au commencement, Lá no começo, il pouvait être un père. podia ser um pai. Mais lui aussi, Mas ele também, il est sauveur. ele é salvador. Comment savez-vous qu'il était? Iam saber quem ele era. Il est. Ele é. Parce que j'en ai eu l'expérience. Porque eu tive a experiência. Il est un sauveur. Ele é o salvador. Celui qui était perdu, Aquele que estava perdido, quand il est racheté, quando é resgatado, c'est celui-là qui sait que j'étais perdu é este que sabe que estava perdido et je suis ramené. e que estou trazido de C'est celui-là volta. qui sait que Dieu est sauveur. E é assim que ele sabe que Deus é salvador. Toi, tu es dans le péché. Você está no pecado. Tu ne comprendras pas. Você não vai entender isto. Il devait exprimer cela. Ele tinha que exprimir isto. Et comment pouvais-tu le faire? E como é que ele poderia fazer? Uniquement à travers qui? Unicamente através de quem? Christ. Cristo. Comment pouvait-il être un fils? Como é que ele podia ser um filho? Uniquement à travers qui? Unicamente através de quem? Christ. Cristo. Comment pouvait-il être un guérisseur? Como é que ele podia ser um curador? Uniquement Unicamente à travers qui? através de quem? Christ. De Cristo. Vous voyez, Estão a ver? toutes choses sont contenues dans cette unique personne. Todas as coisas estão contidas nessa única pessoa. Jésus-Christ. Jesus Cristo. Oh là 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 là. Oh, que coisa! Il est Jéhovah Jireh. Ele é Jeová Jireh. Il est le grand médecin. Ele é o grande médico. Il est le parent rédempteur. Ele é o parente redentor. Il est le tout en tout. Ele é o tudo em tudo. Tout ce que nous avons perdu, Tudo que perdemos, nous le trouvons en lui. nós o encontramos Il nele. est le chemin. Ele é o caminho. Il est la vie. Ele é a vida. Il est la rose de Sharon. Ele é a rosa de Sharon. Il est le lys de la Ele é vallée. o ligo do vale. Tout en tout, Tudo em tudo c'est Jésus. é Jesus. L'unique personne A única pessoa qui peut nous aider. que pode nos ajudar. Laissez-moi te dire, Deixa eu te falar. sans Jésus, Sem Jesus, il n'y a pas de vie éternelle. não há vida eterna. Celui qui est contre Jésus, Aquele que está contra Jesus, il a des problèmes. ele tem problemas. Sa place est en enfer. O seu lugar é no inferno. Pour aller au ciel, Para ir no céu, il faut qui? é preciso quem? Jésus. Jesus. Jésus est le message. Jesus é a mensagem. Nous allons avancer un peu. E vamos avançar um pouco. Que j'avance? Para avançar, Que j'avance un peu? para avançar um pouco, Prenons maintenant la chose. tomemos agora a coisa. Au commencement, No princípio, nous étions faits à l'image de Dieu. fomos feitos à imagem de Deus. Nous étions de Dieu. Éramos deuses. Nous avons perdu. Perdemos. Et quand Christ est venu, E quando Cristo veio, il nous a rachetés Ele nos resgatou pour que nous devenions encore quoi? para nos tornarmos mais o quê? Pour nous ramener à quoi? Para nos trazer de volta a quê? À l'image de Dieu, là où nous étions avant la chute. A imagem de Deus onde estivemos antes da queda. C'est pourquoi. É por isto. Maintenant, écoutez et ouvrez votre cœur. Agora abre o teu coração. J'entre dans ma leçon d'aujourd'hui. Vou entrar na minha lição de hoje. C'est dans ce jour-là, Jésus disait E é naquele dia que Jesus dizia que vous connaîtrez que vocês conhecerão que je suis dans le Père que eu estou no Pai et que vous êtes en e moi que vocês estão em mim et moi, je suis en vous. e eu estou em vós. Qu'est-ce qu'il y a, Pasteur Claude? O que é, pastor Cláudio? Dieu Deus en Christ. em Cristo. Christ Cristo en nous. em nós. Sous la forme de quoi? Na forma de quê? Du Saint-Esprit. Do Espírito Santo.
Le Père, O Pai c'est Dieu. é Deus. Le Fils, O Filho c'est Dieu. é Deus. Le Saint-Esprit, O Espírito Santo ce n'est pas une troisième personne. não é uma terceira pessoa. C'est Dieu lui-même É Deus Ele mesmo, sous la forme des êtres humains. na forma dos seres humanos. Le Saint-Esprit, O Espírito Santo, que je vous prêche maintenant, que eu vos prego agora, ce n'est pas le Saint-Esprit là d'imposition de main, vous tombez, vous roulez. não é esse Espírito Santo de posição de mão em que você rola no chão e cai. Ça, c'est le Saint-Esprit à la taille de Dieu. Esse é o Espírito Santo no tamanho de Deus. Frère Claude, vous dormez. Frère, Irmão está a dormir ali. il ne faut pas dormir. Não dorme, Parce que tu ne vas pas écouter la parole. senão não vai ouvir a palavra. Le Saint-Esprit, O Espírito Santo c'est Dieu dans des hommes. é Deus nos homens. Vous le croyez? Creem? Vous le croyez? Creem nisso? Mais pour faire quoi? Para fazer o quê? Pour faire quoi? Para fazer o quê? Bougez-les. Lineta mwindo mutalata rabia akoyoka te. Mutoso akota lineta mwindo abomba ni kuna zola la pongi. Bougez-les. Ça c'est l'université, papa. E aqui é na universidade, papá. Le Saint-Esprit que je vous prêche, O Espírito Santo que eu prego c'est pour faire quoi? é para fazer o quê? Quand Dieu a créé l'homme, Quando Deus criou o il homem, voulait que l'homme soit à son image pour faire quoi? Ele queria que o homem fosse a sua imagem para fazer o quê? Pour dominer, Para dominar, pour faire quoi? para fazer o quê? Régner, Reinar, pour faire quoi? para fazer o quê? L'autorité, A autoridade, pour faire quoi? para fazer o quê? Le pouvoir, O poder, maman. oh mãe, Diriger. dirigir. Donc à partir d'aujourd'hui, Isto é a partir de hoje. les 23 qui ont dit qu'ils ont le Saint-Esprit, As 23 pessoas que falam que têm o Espírito Santo, je vais vous voir contrôler. quero vos ver controlar. Je vais vous voir dominer. Quero vos ver dominar. Dites amen à la parole. Fala amém na palavra. Je vais te voir être chef. Quero te ver ser um chefe. Chef de la nature. Chefe da natureza. Je veux que tu connaisses ta position. Quero que reconheças a tua posição. Si tu n'en as pas, Se não tens, tu peux venir. podes vir. Peut-être que tu as, mais c'est en faible mesure. Talvez que tens, mas é em pouca quantidade. Tu as le Saint-Esprit pentecôtiste. Tens o Espírito Santo pentecostal. C'est De xinguilar e xinguilar. pas ça. Não é isso. Je parle du Saint-Esprit Eu falo do Espírito Santo qui domine, que domina, qui a l'autorité. que tem autoridade Papa, balancez le Messie. na pregação Messias. Paragraphe 16. Parágrafo 16. Saint-Esprit pentecôtiste, Esse Espírito pentecostista, c'est une position de main. de posição de mão. Senti bem. Amanhã mais. Moi fièvre. Com um pouco de febre. Pasteur, Pastor, na lalité, não dormi. fièvre. Febre. Me impõe a mão. Au nom de Jésus, No nome de Jesus. sors. Saia. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Je me sens bien. Me sinto bem. Le Saint-Esprit au niveau O Espírito Santo nível bébé. de um bebê. Ei! Papa, vous allez le bébé. O papai ainda é bebê. Yango zo kende tutuka. Onde estamos a ir a transpirar? Le Messie. O Messias. Saute un peu, saute. Sobe um pouco, irmão. Hein? Quand Dieu a créé l'homme, Quando Deus criou o homem, cela montre que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit un Dieu. isso mostra primeiro que Deus lhe criou para ele ser um Deus. Je ne parle pas de cet homme-là, villageois là, Eu não estou falando desse homem da aldeia ali, qui vient de Fukaouma là. que vem de Fukauma. Je ne parle pas de cet homme-là. Não falo desse homem. Je parle de l'homme. Falo do homem. L'homme quoi? O homem é o quê? Esprit. Espírito. Je ne parle pas de cet homme qui vient de Kikange. Não falo do homem que veio de Kikange. Je ne parle pas de cet homme-là qui est né là, dans le Bandundu. Não falo do homem que nasceu aí no Balundo. Je parle de l'homme créé à l'image de
Dieu. Falo do homem criado à imagem de Deus. Oh, Oh, nganaza mutabandundu. Allez, oh, sou pessoa de Balundo. volta na bandundu então. Volta então em Balundo. Oh, naza mutagasai. Eu sou pessoa de Vai no Kassai. Kassai, então. Retournez à Kassai donc. Ce n'est pas cet homme-là dont je parle. Não é desse homem que eu falo. Je parle des enfants de Dieu. Falo dos filhos de Deus. L'homme créé O homem criado à imagem de Deus. pour être qui? Para ser quê? Un Dieu. Um Deus. Mama. Oh, que coisa. Ba démon bazokende bango moko. Os demônios estão a sair sozinhos. Ça, ce n'est pas l'imposition des mains. E isso não é imposição de mão. Il a été créé à l'image Ele foi criado à imagem et selon la ressemblance de Dieu. e segundo a semelhança de Deus. Toi, tu as déjà vu Dieu pleurer? Já viste Deus já chorar? Oui, Sim, en Jésus. em Jesus. Seulement pleurer. Somente chorar e chorar e chorar. Quoi encore? O que mais? Lazare Lázaro sort. sai. Il y a une partie humanité, Há uma parte da humanidade, il y a aussi une partie, há também uma outra parte. ça peut te dire, oh, Pode te falar, oh, pourquoi tu pleures? tá a chorar por quê? Le créateur des cieux et la terre. O Criador dos céus e da terra. Mais ça se trouve en toi. Mas se encontra em ti. Tu as la parole. Tens a palavra. Prononce. Pronuncia. Kolele sili. Chorar acabou. Il avait des mains comme Dieu. E ele tinha mãos como Deus. Il avait des pieds comme Dieu. Ele tinha pés como Deus. Des yeux, des oreilles Olhos e orelhas. et une intelligence. E uma inteligência. Je ne sais pas si la salle est avec moi. Não sei se a sala está comigo. Si je me proche à moi-même, je laisse. Se estou a pregar para mim mesmo, vou parar. Et l'intelligence, E a inteligência, comme qui? como de quem? Mais si tu as Como l'intelligence quem? comme Dieu, mais c'est tout. Mas ser como Deus, tens inteligência como Deus. Tu É es un tudo. super-homme. Tu és um super-homem. L'intelligence de Dieu. Inteligência de Deus. Satan ne peut pas te tromper. Mas é que Satanás não pode te enganar. Là, tu penses bien. Lá você pensa bem. Même si la mort vient, Ainda que a morte vem. tu peux dire, mort, allez, sors. Pode falar, ei, morte, sai. Même si la pauvreté veut te coincer, Ainda que a pobreza quer te apertar. tu as l'intelligence. Tens a inteligência. Tu dis, non, ça c'est la E pauvreté. diz, não, isso é a pobreza. Si tu veux aller au marché pour gaspiller, Se queres ir na praça para... tu dis, ça c'est la pauvreté. Dizes que isso é a pobreza. Tout son être, Todo o seu ser. comme qui? Como quem? Tout son être, comme qui? Todo o seu ser como quem? Pourquoi? Por quê? Porque ele era um... Pourquoi ma sœur là? Por que minha irmã lá atrás? Está no quadro. Porque ele era... Porque ele era o quê? Fils de Dieu. Um filho de Deus. Est-ce que yo zambo na nzambe? Sabe que você é um filho de Deus? Tu es fils de Dieu? És uma filha de Deus? Alors, longola loboko na litamakasi. Surtout kama muke. Levanta um pouco o peito. Dites-moi, je suis une fille de Dieu. Diga que eu sou uma filha de Deus. Vous pouvez parler à cette montagne. Podem falar a esta montanha. Ôte-toi de là. Sai daí. Si vous comprenez simplement Se entenderem somente que la divinité est en vous, que a deidade está em ti, ça va partir. isso vai ir embora. Ça va vous obéir. Isso vai te obedecer. Pourquoi? Por quê? Parce que Jésus a dit, vous êtes des dieux. Porque Jesus disse que são deuses. À partir de ce matin, A partir dessa manhã, vous devez répondre votre position. tem que retomar a vossa posição. Mes frères, Os que le irmãos, diable ne vous trompe pas. que o diabo não vos engane. La divinité n'est plus au ciel. A deidade já não está no céu. C'est sur la terre, Está sobre a terra. dans le cœur des croyants. Nos corações dos crentes. C'est ainsi dit le Seigneur. Eu assim diz o Senhor. Et vous devez croire et avaler cela. E tem que crer e engolir isto. Jésus a parlé de lui Jesus falou dele. comme étant qui? Como sendo quem? Un Dieu. Um Deus. Oh, comment pouvez-vous me condamner?
Oh, como é que pode me condenar? Dites à ton frère, pourquoi tu veux me condamner? Diga ao seu irmão, por que queres me condenar? Comment vous me condamnez? Por que queres me condenar? Si je dis je suis fils de Dieu, ça te fait mal. Se eu te digo que sou um filho de Deus, isso te Tu veux incomoda. que je dis que je suis fils du diable? Queres que eu fale que sou um filho do diabo? Moi, je n'accepte pas. Eu não aceito isso. L'éternité a été faite pour moi. A eternidade foi feita para mim. Excusez-moi de vous dire ça. Desculpa de vos falar Moi, isto. je n'irai pas en enfer. Eu não irei no inferno. Je ne me suis jamais vu en enfer. Eu ia para o inferno. Moi, je crois Eu creio que si vous allez au ciel, que se ires no céu, vous ne me voyez pas, você não me vê. ce n'est pas le ciel. Não é o céu. Le ciel a été créé pour moi. O céu foi criado para mim. Je ne connais pas ton sort. Eu não sei o teu destino. Moi, je suis un fils de Dieu. Eu sou um filho de Deus. Et je suis fier E até sou de orgulhoso le dire à haute voix. de falar com alta voz. Iboula, je suis fils de Dieu. Franklin é um filho de Deus. Même si tu m'envoies en enfer, Ainda que vão me mandar, vocês me mandam no inferno, je n'irai pas. eu não irei. L'enfer va me vomir. O inferno vai me vomitar. Parce que Dieu ne m'avait jamais vu en enfer. Porque Deus nunca me tinha visto no inferno. Kitoko. Bonito. Ok, ne li fait le soir, ok, ne kende. Oh, vai no inferno se quiseres, vai. Moi, nagadia pemba. Filho do demônio. Moi, nagadia pemba. Filho do Kazombi. Mais moi, je n'irai pas. Eu não irei. Que je continue un peu avant de terminer. Para continuar um pouco antes de terminar. Que je continue un peu. Para continuar um pouco. Ah, frère. Saute un peu. Salta um pouco, Non, irmão. non, toujours là. Aí mesmo. Toujours là, pardon. Aí mesmo. Sinon, ça va prendre un peu de temps. Toujours là, papa. Sempre ali, papá. Descends même comme ça que tu descendais. Aïe, aïe, aïe. Fica onde você estava ali. Quand on dit que frère Branham est Dieu, oh non, vous, les branhamistes, Quando se fala que mamãe meu Deus, ou vocês os branamistas, vous adorez encore Branham. vão adorar também Branham. Mais vraiment, un homme qui peut dire à la création, Realmente um homem pode falar a criação. là où il n'y a rien, Lá onde não tem nada. il dit que les écriers soient. Que haja esquilos. Oh, Cet homme-là, c'est ton ami. esse homem ali é teu amigo. C'est un Dieu. É um Deus. Tu t'amènes à la parole. Fala amém na palavra. D'ailleurs, frère Branham dit, Ali a irmã Branham diz, Jésus, il prenait le pain, Jesus tomava o pão, les pierres, algo criado, transformait ça. e transformava isso. Il prenait l'eau, Tomava água, devient le vin. tornava vinho. Mais dans ces derniers jours, Mas nestes últimos dias, il n'ayant, do nada, il a parlé. ele falou Que les écriers viennent. que haja esquilos. Les écriers ont été Os créés. esquilos já foram criados. Vous êtes des dieux. Vocês são deuses. Oh. Oh! Changez votre manière de penser. Muda a tua maneira de pensar. Ça va influencer votre vie. Isso vai influenciar a tua vida. Vous êtes des dieux. Vocês são deuses. Écoutez, Ouve. c'est le dernier niveau de l'évangile. É o último nível do evangelho. Après la justification, Depois da justificação, sanctification, santificação, baptême du Saint-Esprit, batismo do Espírito Santo, le dernier niveau. o último nível. Après ça, c'est quoi? Depois disso é o quê? Vous êtes des Vocês são deuses. Pour les enfants, Para as ne crianças, fume pas. não fuma, Ne fais pas ça. não bebe. Ce sont les primériens. São da escola Mais primária. les maturités, Mas os que chegaram à maturidade, ceux qui ont grandi, os que cresceram, finalité, na finalidade, le dernier message, a última le mensagem, dernier évangile, o último evangelho, la plus grande bonne nouvelle. a maior boa nova. Vous êtes des dieux. São deuses. Dites amen à la parole. Diga-me na palavra. Avalez cela. Engole isto. Quand vous croyez, Quando você crê, cela commence à travailler. isso começa a trabalhar. La foi A fé vient de ce qu'on entend. vem daquilo que se ouve. De ce qu'on entend de quoi? E o que se ouve é de quê?
Dans la parole. na palavra. Quand on disait à Jésus, Quando falava em Jesus, tu es le Fils de Dieu, és o Filho de Deus, il ne refusait pas. ele não negava. Il croyait. Ele cria. Il disait que je suis le Fils de Dieu. Ele dizia que sou filho de Mais quand on Deus. te dit que tu es le Fils de Dieu, Mas quando te falam que és um filho de tu Deus, me regardes. estás a me olhar. Pourquoi le démon ne va pas te quitter? É por isso que o demônio não quer te deixar. Commence à croire Começa a acreditar à toi-même. em você mesmo. Alléluia. Aleluia! Moi, je suis un Dieu. Eu sou Deus. Je suis un Dieu. Sou Deus. Moi, un Dieu. Eu sou Deus. Un Dieu sur la terre. Deus na terra. Mon frère, je suis un Dieu. Meu irmão, sou Deus. Image de Dieu vivant. A imagem de Deus vivo. Bato mokilezo zela biso yeyo. Nzambo ba Pentecôtiste ba kena koluka na ba montagne. Esse Deus de Pentecostais de ir buscar no monte Lelo a komi bato. já se tornou uma pessoa. 21 jours de jeûne. 21 dias de jejum. 0. 5 minutes de la prière. 5 minutos de oração. Dieu descend. Deus desce. Vous êtes des dieux. São deuses. Jours de jeûne. 21 dias de jejum. Sans réponse. Sem resposta. Nzambe. Deus é. Nzambe. Deus é. Sunga. Ajuda. Nzambe. Deus é. 21 jours. 21 dias. 0. Mais Mais 5 minutes. Mais 5 minutos. Vous vous tenez là. Você fica ali. Vous croyez Você crê que je suis un Dieu. que eu sou Deus. 5 minutes. 5 minutos. Tu as la réponse. Tens a resposta. 21 jours. 21 dias. Sans réponse. Sem resposta. 5 minutes. 5 minutos. Les choses ont changé. As coisas mudaram. Fini la pauvreté. Acabou a pobreza. Fini les liens familiaux. Acabou o laço familiar. C'est le moment de crier je suis un Dieu. É o momento de gritar, eu sou Deus. Monte un peu encore. Dans Genèse chapitre 1, 26, Em Gênesis capítulo 1, 26, quand Dieu a créé l'homme, quando Deus criou o homem, il a fait de lui un Dieu. ele fez dele Deus. Parce que, voilà, parce qu'il lui a fait quoi? Porque ele fez o quê? Il lui a donné un empire. Porque ele lhe deu império. Il avait Ele tinha l'autorité. a autoridade. L'autorité de Dieu est sur le Fils de Dieu. A autoridade de Deus está sobre os filhos de Deus. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Satan sakanaki na ngai makasi. Satanás brincava muito comigo. Lelo na occupé sous terre. Já não vou aceitar isto. É? Ça c'est la parole de Dieu ou bien quoi? Essa aqui é a palavra de Deus ou não? C'est parler pour moi ou pour quelqu'un? Foi falada para mim ou para uma outra pessoa? É? Soki baliaka ya tana mine na kolia. Se eu tenho o mesmo dente, já ia mesmo lhe morder. Il avait le pouvoir Ele tinha o poder sur les oiseaux, sobre as aves, sur les bétails, sobre o gado, sur le vent. sobre os ventos. Les vents là qui viennent à la maison. Os ventos ali que vêm em casa. Pepa mabezo kota na ndako. Mamãe ventalinha está chegando em casa. Na kombo na Yesu. No nome de Jesus. Lima. Sai. Bamoninga. E vai embora. Souvent les vents c'est le diable qui envoie ça. Muitas vezes a ventalinha é o diabo que envia isso. Vous êtes bien sans problème. Estás bem sem problemas. Oh? Mas saiu da onde? Le diable, les vents. É o diabo, é o vento. Les vagues. As ondas. Le poisson de la mer. Os peixes do mar. Surtout. Sobretudo. Il avait tout sous sa domination.
Ele tinha tudo sob a sua dominação. Il était un chef. Ele era um chefe. Chef. Chefe. Chef. Wonderful. Chef. Chef. Oh, my. Chef. Chefe. Il est un chef. Ele é o chefe. Tu es un chef. Tu és o chefe. Vous devez régner. Tem que reinar. Croyez que vous êtes des chefs. Creia que são chefes. J'allais dire quelque chose. Ia falar algo. Les gens que nous appelons des chefs, peut-être ne sont pas des chefs. As pessoas que chamamos de chefes, se calhar não são chefes. Le chef, c'est toi. O chefe é você. Les véritables chefs, ce sont les enfants de Dieu. Os verdadeiros chefes são os filhos de Deus. Pourquoi? Por quê? Il est un chef ouin. Ele é um chefe ungido. Il a l'onction. Ele tem a unção. Un Messie sur la terre. Messias na terra. Il t'amène à la parole. Diga amém na palavra. Il marche avec torche bombée. Ele anda com o peito enchido. Un Messie sur la terre. Messias na terra. Parce qu'il était selon la ressemblance Porque ele era segundo a semelhança et à l'image de Dieu. e a imagem de Deus. Et il possédait E ele possuía un domaine terrestre. domínio terrestre. C'est pour cette raison E é por essa razão la Bible dit que a Bíblia diz que la terre soupire, que a terra suspira, gémit geme et attend e espera la manifestation a manifestação des fils de Dieu. dos filhos de Deus. Ou en quelque sorte, Ou de alguma maneira, le monde o mundo veut voir quoi? quer ver o quê? Veut voir quoi? Quer ver o quê? Les fils de Dieu Os filhos de Deus restaurés. restaurados. Il veut voir quoi? Querem ver o quê? Les Adams Os Adãos sur la terre, na terra, dominant, dominando, contrôlant. controlando. Ça, même Irmão. un sorcier de la famille Isso até a feiticeira da família. n'est même pas à s'approcher là. Não pode se aproximar dali. Il est loin. Ele está distante. Não é isso maravilhoso? N'est-ce pas merveilleux? Não é isso maravilhoso? Est-ce que vous le croyez? Será que creem nisso? C'est pour vous. É para ti. Marchez avec ça. Anda com isto. À partir de ce matin, A partir dessa manhã, changez la manière de voir. muda a maneira de ver. Olelelelate, Já não chora à toa. olelipe mingi, Já choraste muito. telema na pongi. Levanta do sono. Na kati na amna yo, Dentro da tua alma, nzambo akelaki likolo na mabele. o Deus que criou os céus e a terra. Alors, je vais un peu vous aider maintenant. Agora vou vos ajudar um pouco. Je vais vous aider. Vou vos ajudar. Je crois que quand j'ai demandé le Saint-Esprit, c'est seulement 23. Quando eu perguntei quem tem o Espírito Santo, só tinha 23 pessoas. Maintenant, je vais vous donner tous les Saint-Esprit. Agora vou vos dar todos o Espírito Santo. Écoutez, Ouve. ce n'est pas par hasard que tu es venu dans le message. Não é por coincidência que você veio na mensagem. Toi, Você tu te retrouves ici. se encontrar aqui. Comment? Como? Comment? Como? Les autres sont là-bas, Outros estão ali fora, dans les dénominations. nas Comment denominações. tu es ici dans Por le que você está aqui na mensagem? Croyez Creia que tu n'es pas ici par hasard. que você não está aqui por acaso. Tu es aussi appelé par Dieu. Também és um chamado por Deus. Ce que Dieu a justifié, Aqueles que Deus justificou, il les a sanctifiés. Ele os santificou. Ce qu'il a sanctifié, Os que Ele santificou, il avait encore baptisé. Ele também os batizou. Il a baptisé, Os que Ele batizou, il les a déjà glorifiés. Ele já os glorificou. Vous avez une gloire qui vous suit. Tem uma glória que vos chegue. Je vous dis la vérité. Te digo a verdade. Vous ne comprenez pas. Você não entende. Il y a une gloire. Há uma glória. La gloire de la Shekinah A glória da Shekinah accompagne les prédestinés.
acompanham os predestinados. C'est la gloire de Dieu qui vous a amené dans le message. É a glória de Deus que te trouxe a mensagem. Vous êtes les élus de Dieu. São os eleitos de Deus. Vous êtes les bénéficiaires. São os beneficiários. Vous êtes les semences. São as sementes. Regardez les païens. Olha os pagãos. Malgré qu'ils n'ont pas Dieu, Apesar que não têm Deus, ils peuvent faire des avions, podem fazer aviões. ils peuvent changer Podem mudar a natureza. son entourage. À sua volta. Vous savez, Sabem? ce sont des païens. São pagãos. Ils n'ont pas la divinité comme toi et moi. Não têm a deidade como você e eu. Mais ils les arrangent. Mas eles conseguem mudar. Ils voyagent Viajam dans l'espace. no espaço. Il arrive Eles chegam à 8000 km. a 8.000 quilômetros. Il fait ça, pop, 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 il arrive. Eles fazem e chegam. Un homme qui n'a pas les saints. Homem que não tem o Espírito Santo. Pourquoi pas vous? Por que não você? Vous êtes plus que ces païens-là. Você é mais que esse pagão ali. Alors recevez votre bénédiction. Então receba a tua bênção. Soyez bénis. Seja abençoado. Soyez remplis. Seja cheio. La divinité est en vous maintenant. A deidade está em ti agora. Utilisez cela. Utiliza isto. Entrez au travail. Entra no trabalho. Entrez au diable. Diga ao Que diabo ce qui est en vous que aquilo que está em ti est plus grand que celui qui est dans le monde. é maior que aquilo que está no mundo. Que le Seigneur vous comble. Que o Senhor vos encha. J'ai terminé Terminei. mon enseignement. O meu ensinamento. Celui qui a des oreilles, Aquele que tem orelhas, entende ouça ce que l'Esprit dit. o que o Espírito diz. Frère Jacques, un cantique. Irmão Tiago, um cântico. C'est votre jour aujourd'hui. E hoje é o teu dia. Vos anges sont ici. As vossas almas estão aqui. Réclamez ce qui est à vous. Reclama aquilo que é teu.